Olá, sejam bem-vindos à live que eu vou falar hoje de radiestesia e radiônica, conforme a votação que eu deixei aqui no meu perfil do Instagram. Lembrando para vocês compartilharem então essa live para as pessoas que se interessam pela radiestesia e radiônica. Lembrando que isso aqui é uma troca, né? Eu dou essa aula aqui para vocês, bacana, passo os conhecimentos que eu adquiri ao longo do tempo. Em troca vocês compartilhem, então a gente tem essa troca energética bacana e dessa forma a gente consegue todo mundo sentir essa energia de volta, pessoal. Bom, vou começar a falar hoje o quê? Dos pilares básicos da radiestesia e da radiônica. Então, quais são os pilares básicos que a radiestesia e radiônica tem? A radiestesia é muito simples, ela começa pela energia. Então, o primeiro pilar é a energia, o segundo pilar é a técnica e o terceiro pilar da radiestesia é a prática. Então, com esses três pilares, nós conseguimos, então, entender o passo a passo radiestésico para a gente trabalhar a radiestesia radiônica. Quando eu falo dos pilares, porque a gente consegue dividir, então, cada área específica que a gente vai, na verdade, ativar na radiestesia. Então, nós fazemos as ativações energéticas, sendo que a radiestesia radiônica trabalha com energias, né? Radiestesia medindo campos e corpos vibracionais e a radiônica gerando aquela solução para os desequilíbrios encontrados nas medições radiestésicas. Então vamos começar a falar então do primeiro pilar da radiestesia. Não esqueçam de compartilhar, lembrando mais uma vez, é uma troca energética, compartilhem com aquelas pessoas que gostam da radiestesia, da radiônica e dos temas esotéricos, e eu aqui faço a minha parte, né, passando esses conhecimentos que eu adquiri então ao longo do tempo, fazendo essa troca energética com vocês. Voltando então para a radiestesia, eu falando o quê? Do primeiro pilar então. Qual que é o primeiro pilar? A energia. E de que forma nós trabalhamos a energia na radiestesia? É bem interessante falar que antes de pegar o pêndulo, antes de a gente começar o quê? A trabalhar, tanto com os gráficos da radiestesia, como a tão sonhada mesa radiônica, né, por muitas pessoas, fazer uma sessão de mesa radiônica, nós vamos trabalhar, antes de tudo, a energia. E que energia é essa que nós iremos trabalhar com a radiestesia? Primeiro nós conseguimos o quê? Fazendo exercícios de respiração, antes de pensar em pegar no pêndulo. Porque a respiração ela vai baixar, então, a nossa energia, né, para um nível frequencial equilibrado e a gente vai conseguir se conectar mais facilmente a essas outras energias que depois nós iremos medir utilizando a radiestesia. Como é que a gente vai praticar esses exercícios respiratórios, então? A gente vai, então, trabalhar esse prana, né, que é a energia respiratória. Então, o prana, né, os pranayamas, então, os exercícios respiratórios da radiestesia, a gente vai trabalhar sempre em 4 tempos. 4 tempos, ela obedece o que é uma questão cíclica nesses 4 tempos respiratórios, que eu sempre gosto de fazer antes de iniciar os trabalhos radiestésicos. Aí nós respiramos, então seguramos a respiração, depois expiramos todo o ar, depois ficamos sem respirar novamente e depois voltamos a encher os nossos pulmões com ar. Aí a gente começa o quê? A trabalhar primeiro essa energia, o quê? Para equilibrar os chakras. Porque os chakras, na verdade, é a grande chave mágica da gente fazer as medições radiestésicas. Muita gente, às vezes, não ouviu falar ainda dos chakras, né? Quais são eles? Nós temos o quê? 7 chakras principais. Então, desses 7 chakras principais, nós iremos o quê? Utilizar 6 deles. Um dos chakras nós não utilizamos na radiestesia. Vou falar para vocês quais são os 7, então, de uma forma agora bem rápida, de uma forma bem sucinta. Os 7 chakras, vem do chakra base, então, o chakra base, né, ele fica mais ou menos o quê? Na altura da nossa parte sexual, tanto masculina e feminina, né? Então fica o chakra base nessa região. Subindo um pouquinho, né, nós temos o chakra esplênico. Esse chakra esplênico ele vai trabalhar questões relacionadas à saúde. Nós subimos um pouquinho mais, temos o plexo solar. O plexo solar ele trabalha as emoções, né, de uma forma geral. Depois subimos mais um pouquinho aqui o chakra cardíaco, e bem na altura do coração. O chakra cardíaco é o chakra do equilíbrio, porque ele fica bem no meio dos 7 chakras. Depois temos o chakra laríngeo, que fica aqui na garganta. Temos o chakra frontal, aqui, ó, bem onde fica o terceiro olho. E depois o chakra coronário, aqui no topo da nossa cabeça. Então nós trabalhamos essas energias o quê? Na hora de realizar a medição radiestésica. E como é que nós fazemos? Nós vamos imaginar, então, mentalizar essa energia
em frente da posição onde ficam esses chakras. A gente vai imaginar, então, por exemplo, aqui no chakra cardíaco, que é o primeiro a ser utilizado, né, para fazer as medições radiestésicas, já o quê? Ele é o chakra do equilíbrio. Então, nós vamos imaginar então, uma bola de energia aqui em frente do nosso coração. E essa bola de energia, o quê? A gente vai se concentrar nela para fazer as perguntas pegando o pêndulo. Então, eu já estou com o pêndulo em mãos aqui. Eu vou concentrar no meu chakra cardíaco para fazer alguma pergunta. Vou perguntar se ele vai girar agora na posição de sim. Vamos ver se ele gira na posição de sim. Sentido horário, ele girou sim. Vou perguntar para ele se ele vai girar na posição de não agora. Eu estou concentrando mentalmente aonde? No meu chakra cardíaco. E ele vai obedecendo o quê? Aquilo que a gente está pedindo. E lógico, quando eu fizer a pergunta, ele não vai obedecer o meu sim ou o meu não mental. Ele vai responder de acordo com aquilo que eu estou perguntando, sempre o sim como o não. Então as respostas, como o pêndulo, sempre vão ficar no sim, o não tem talvez na radiestesia. Então é uma coisa bem exata. Mas aí tem gente que pergunta, pô, mas eu nunca pensei que para pegar num pêndulo, talvez eu tivesse que trabalhar com o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, na verdade, é importante porque ele gera esse padrão e é uma questão também o quê? De você não intuir ao pêndulo nenhum sim, nenhum não. Você está se concentrando naquela energia, gerando equilíbrio na hora da pergunta. Essa é a grande mágica, então, de utilização dos chakras. E muita gente tem a dificuldade o quê? De manter esse chakra que é mentalizado, aí começa a perguntar várias coisas e vai se perdendo. Isso é o natural. A gente está na parte energética ainda dos pilares da radiestesia que eu estou passando para vocês. E como é que a gente faz, então, para não ter esse problema dessa mentalização, dessa energia do chakra cardíaco ela se perder? Nós vamos manter um sorriso no rosto. Então, toda vez que nós mantemos um sorriso no rosto, ou quando eu faço meus trabalhos radiestésicos, normalmente eu estou sorrindo sempre, o tempo inteiro, mesmo se eu estou medindo uma coisa ruim, parece até uma coisa estranha, às vezes, para quem eu estou atendendo, mas, na verdade, o quê? Quando você está sorrindo, você está ativando instantaneamente seu chakra cardíaco, né? Tanto é quando você pode perceber, está na rua, está sorrindo para a pessoa vai sorrir de volta para você. Tem aquele momento de empatia que ocorre, justamente essa energia do chakra cardíaco transbordando. Então, essa é uma dica legal para você. Então, você sorri sempre quando estiver pendulando, porque aí você vai manter ativada essa energia, então, do chakra cardíaco aqui bem forte. Ela vai realmente estar sendo emanada o tempo inteiro. Se não, lógico, o que a gente pode fazer? Se nenhuma dessas opções para trabalhar essa energia, para a gente começar a trabalhar a radiestesia radiônica, tiver alguma questão que você não está conseguindo o quê? Pendular, né? Porque não conseguiu mentalizar esse chakra cardíaco aqui com muita clareza, né? Não conseguiu mentalizar ele de uma forma, ou nem manter o sorriso no rosto, esqueceu. A gente pode trabalhar também com os bija mantras. O que são os bija mantras? São os mantras relacionados com cada chakra. Qual que a gente vai trabalhar, então, para manter esse chakra aqui cardíaco aceso, ativo, né? Realmente emanando a energia necessária para você trabalhar a radiestesia. Yang. Então você vai mentalizar Yang, 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 que é Y-A-M, né? Yang, Yang, dessa forma que você escreve esse bija mantra. Você vai continuar trabalhando ele, então, e essa energia ela vai sendo gerada e você vai conseguir o quê? Pendular, sem o quê? Intuir naquela resposta que você está querendo, que é uma coisa para você que você estará perguntando na radiestesia, e lógico, se é uma coisa que a gente quer tanto, a gente vai, sem querer, né, dar uma modificada energética, então, naquela linha, né, de detecção ou medição que você está praticando, e você vai acabar intuindo sim. E quando você concentra, então, a energia no chakra cardíaco, né, concentra toda aquela energia, aquela emanação, aí você consegue manter um padrão de harmonia. Assim, aí você não vai ter nenhuma interferência sua, mesmo você pode ter uma interferência sua direta, aí você consegue ter o quê? Aproveitamento máximo em termos percentuais dessa resposta eletromagnética que será gerada, então, pelo pêndulo. Então, a questão energética na radiestesia é muito importante, tem que ser o primeiro pilar a ser trabalhado, porque sem a questão energética não existe outra possibilidade de trabalho radiestésico. Por isso que a gente tem que começar nesse passo a passo radiestésico, que eu gosto de falar bastante a respeito. Por quê? Porque a energia é o primeiro passo, então, é o primeiro pilar importante para a gente trabalhar. E a energia ela não vai ficar restrita só nesse momento da medição, porque a energia está em tudo, a gente sabe, nós mesmos somos energia condensada, né? E todas as outras coisas que temos em casa, os objetos,
também são energia condensada. E lógico, temos outros tipos de energia que não está condensada, porém, assim, a gente tem que saber essa realidade frequencial e vibracional que nós trabalhamos, que é com isso que a gente trabalha na radiestesia. Então, essas frequências, normalmente elas são emanadas em hertz, e a gente consegue, então, ter essa possibilidade de medição. E eu falo uma curiosidade para vocês, o quê? Da frequência em hertz do nosso coração, para a gente entender por que o chakra cardíaco ele pode ser usado para todas as perguntas na radiestesia, porque ele vibra em 7,83 Hz exatos. Esse é o seu chakra cardíaco vibrando. E por coincidência, a ressonância Schumann, que é o quê? Que a ressonância eletromagnética do planeta Terra também está vibrando em 7,83 Hz. Realmente não é coincidência nenhuma, é apenas o quê? Uma verossimilhança energética que nós, nascidos aqui neste planeta, nosso coração, ele consegue então vibrar, né? E vibra com os mesmos hertz que o planeta também vibra e ressoa a sua energia eletromagnética. Por isso você consegue perguntar a respeito de locais, animais e pessoas que estão no planeta, seja em qualquer lugar em que estiverem. Mas é lógico, a gente, quando entrar na parte da técnica, que eu já vou começar a explicar, nós entenderemos então como de fato a gente consegue saber então se uma pessoa do outro lado do mundo está se sentindo bem, não está, a gente consegue fazer uma medição então mais exata a respeito dessa pessoa. Então a parte energética, na verdade, eu já vou deixando aqui, espero que tenha ficado clara então como a gente trabalha a energia dos chakras e lógico, né? Deixo mais uma explicação a respeito das energias dos chakras, porque o chakra cardíaco, que é o chakra do equilíbrio, pode servir o que? Para a gente conseguir medir qualquer coisa. E o chakra base, que eu falei que fica bem na nossa região dos órgãos sexuais, então o chakra base fica lá, então essa emanação energética nossa, ele só vai medir questões relacionadas com a sexualidade? Na verdade, não. Ele vai medir principalmente as coisas, a gente vai canalizar a energia lá também, pode ser também no nosso cóccix, quer dizer, na base da coluna, né? A gente vai imaginar, então, uma bola de energia lá também, o que? Para se conectar e medir as questões materiais. Então, dinheiro, né? A compra de um carro, a compra de uma casa, aí você pode utilizar o seu chakra base para fazer essas perguntas. Por quê? Por causa da frequência e do padrão daquilo que você está perguntando. Então, cada chakra vai estar relacionado, né? Correlacionado com um assunto específico para você poder perguntar. E se eu acerto, então, nessa medição, subir percentualmente, você ter sucesso naquilo que você está medindo. Eu gosto de passar de uma maneira clara os pilares, então, da radiestesia. É muito importante ter isso em mente, para a gente começar um trabalho radiestésico bem executado, bem formatado, e o resultado você já vai ver que ele vem sim, porque as coisas que você está medindo, que você já conhece, você já está vendo o grau de acerto que essas medições já vão lhe proporcionar. Saindo da parte energética, então, que é o primeiro pilar, vamos entrar no segundo pilar, então, das práticas radiestésicas. Então, o segundo pilar da prática radiestésica é o que é a técnica. Mas a gente para pensar o que seria uma técnica radiestésica, então. A gente pode começar até pelos movimentos do pêndulo, isso é uma técnica radiestésica. O pêndulo, ele vai girar, como eu estava explicando para vocês, como eu fiz agora há pouco, então, ele no sentido horário, a resposta é sim. Ele no sentido anti-horário, a resposta é não. Quando ele fizer um movimento, então, na vertical, a resposta vai ser sim, e quando fizer esse movimento na horizontal, a resposta é não. E sempre quando a gente perguntar, normalmente que a gente tem uma convenção pendular, um movimento pendular que a gente gosta mais, então. Normalmente quando eu pergunto, eu vou perguntar o sim novamente aqui, aí ele começa a girar aqui no sentido horário, então o sim ele começa a girar no pêndulo, porque eu gosto mais de trabalhar de forma circular com o pêndulo. Temos uma pergunta? Uma das perguntas é se o orgonite pode ser utilizado também na radiestesia e radiônica. Olha, a orgonite ela pode ser sim utilizada, para quem não conhece as orgonites, né? São aquelas pirâmides bonitas que o pessoal põe dentro, então, uma série de objetos, de pedras, né? Metais, e formam uma configuração específica de onda de forma. Lógico, tem algumas orgonites que elas não funcionam. Por quê? Porque elas não estão representando nenhum padrão energético de vibração. E tem umas, pelo contrário, que são excelentes e podem sim ser utilizadas na radiônica. Eu vou citar exemplos então de orgonites que eu já vi, eu acho bem interessante o trabalho. Além de ela estar no formato da pirâmide, você vai ter que nortear então toda a orgonite. Então você vai ter que achar um dos lados da orgonite, você acha o norte
e você vai virar então aquela orgonite para o norte. Você está trabalhando todas as energias com ela, tem que lembrar disso, é uma pirâmide. E dentro do orgonite, às vezes nós temos uma espiral de cobre. Esse espiral de cobre ele vai canalizar, né, ainda mais aquela energia que está dentro da pirâmide. E qual seria essa energia? Às vezes nós temos uma pedra. Se for um quartzo, por exemplo, pode ser uma drusa. Vamos começar por uma drusa. A drusa está muito voltada à proteção e, lógico, a elementos muito sutis a drusa. Então, se tem uma drusa e tem uma espiral, ela está emanando uma frequência completamente alta, né? Uma frequência de cura, assim, de limpeza. Aí você pode trabalhar dessa forma e você pode colocar, assim, na questão do equilíbrio dos chakras e trabalhar essa orgonite num gráfico que tem dos chakras marcadinhos para trabalhar, então, o reequilíbrio dos chakras daquela pessoa que você for trabalhar. Então, lógico, vai depender de cada configuração que as orgonites são montadas para a gente ver realmente se funciona ou não. E às vezes não pode colocar elementos, por exemplo, que eu vou dar mais uma dica que é bem interessante, você colocar uma pedra, uma selenita, que ela limpa, né? Ela tira toda a energia das pedras, das outras pedras, aí você coloca uma pedra, na verdade, que emana muita energia. Então uma vai anular a outra, aí você não vai ter um efeito bacana se você colocar, então, dentro do orgonite, uma pedra que vai anular o efeito da outra. Então, muito cuidado ao fazer a configuração exata dessa orgonite. A outra pergunta é, gráficos de sulfite e plastificado funcionam? Olha, gráficos de sulfite e plastificados funcionam? Funcionam sim. Eu sempre gosto de falar um adendo. Por quê? O percentual energético de ancoragem, depois de perguntar o que? O sucesso da sua pergunta, aquela resposta que virá. Então, qual que é o percentual de acerto daquela resposta? Quando você faz a ancoragem energética num gráfico de papel, dependendo do assunto que você está tratando, aquela energia ela vai saturar quase que imediatamente. Se a gente tratar de proteção, de limpeza, a pessoa tem um problema de saúde, né, ou está em desequilíbrio, realmente aquele gráfico de papel ele não vai funcionar muito bem. Talvez você vai conseguir tirar lá uma ou duas perguntas e o restante das perguntas, a energia frequencial daquela folha de papel vai baixando e você não vai ter mais acerto nenhum. Pelo contrário, vai acabar atrapalhando aquela medição que você está realizando. E quando você plastifica, na verdade, você não está fazendo nada para aquela folha de papel, porque ela continua com o mesmo padrão energético que ela já tinha. Então a folha de papel não é muito recomendada, né? Principalmente para perguntas recorrentes que você vai usar. Então aquele papel tem que ser descartado, você tem que imprimir novamente para fazer uma pergunta novamente. Porque aí você pergunta quantos por cento então está ancorado aquele gráfico que você imprimiu. Aí você vai saber o percentual energético que você está conseguindo trabalhar com aquela folha de sulfite. A outra pergunta, se precisa ter religião ou mediunidade para trabalhar com radiestesia radiônica? Olha, a questão de religião, né, ou mediunidade para trabalhar a radiestesia radiônica, na verdade, sim, religião não precisa, né, é um fato, por quê? A gente começa porque a radiestesia radiônica ela trabalha com várias linhas filosóficas, né, os símbolos, e com várias religiões também. E no sentido da mediunidade, a partir do momento que você está pegando um pêndulo para trabalhar, você já está trabalhando as suas energias. E isso você já está trabalhando a sua mediunidade, é uma coisa automática. Lógico, tem pessoas mais sensíveis e pessoas menos sensíveis a essa energia. O que vai depender? O treino, a prática. Então, a prática constante, de fato, na radiestesia vai levar, sim, quase à perfeição. Porque perfeição não existe, né, nas medições energéticas, mas um quase a gente vai chegar lá. Como se preparar a cada momento que formos usar o pêndulo? Como nos conectar corretamente, além de fazer o curso? Bom, a questão então, para a gente se preparar, lógico, né? Lógico, você tem que ter o conhecimento prévio, isso é fato. Por que o conhecimento prévio? Senão não adianta também, o conhecimento prévio até da preparação. Então, não beber no dia que você vai pendular, porque a bebida alcoólica ela atrapalha muito então a sua conexão. Isso, lógico, é uma realidade óbvia para todo mundo. Você bebeu, você fica alterado, você já não vai conseguir trabalhar as energias como pêndulo. Por exemplo, comer muita carne também no dia. Mesmo se for comer pouca carne no dia, quase nada, aí dá umas 4, 5 horas aí que você vai trabalhar com o pêndulo. Por quê? Você fica uma energia muito densa dentro de você, né? Aí você não vai conseguir pendular também o quê? Com todo o seu potencial energético, ou senão muito açúcar também. Dá uma diminuída no açúcar no dia, diminui o café, então qualquer estimulante, carne, bebida alcoólica, dá uma diminuída porque você vai ficar mais sutil para poder trabalhar essas questões então com a radiestesia e com a radiônica. Lógico, e todo o resto da preparação vem nessa sequência, lógico, você tem que ter um bom material, trabalhar as energias como eu estava falando há pouco, né? Saber trabalhar todo o começo das energias,
saber bem a técnica radiestésica, então, qual que é o passo a passo radiestésico, o quê? Dos gráficos que você vai utilizar, quais são os símbolos que você deve utilizar para estar trabalhando com os testemunhos, que é por onde você realizará essas medições, e depois, lógico, aí você tem que ter a prática, né? A prática vem com o tempo, aí sim você vai ficar muito bom na radiestesia e na radiônica. Agora, a última pergunta não é de radiestesia inicial, tá? Certo. Básica, mas é interessante só para você poder dar continuidade aí. A pergunta é, dentre os processos da radiestesia, é possível transmutar energias de ódio, inveja, vingança, raiva, disseminadas aos períodos anteriores, anos, décadas passadas, que ainda reverberam no presente? Sim, é possível a gente trabalhar então toda a energia de raiva, de ódio, né, que ficou lá para trás, então, né, muitos anos para trás, até décadas para trás. É possível trabalhar com essas energias e fazer uma limpeza dessas energias. A gente consegue excluir então todas as energias pesadas. E mesmo no momento atual, a gente consegue bloquear essas energias e a gente consegue trabalhar aquela pessoa que emana essa energia. De que maneira? A gente não vai atacar aquela pessoa, muito pelo contrário. Nós vamos tentar harmonizar essa pessoa, se for permitido, medindo no pêndulo. Então a gente sempre vai perguntar, toda pessoa que nós formos medir na radiestesia, é muito importante isso, a gente vai perguntar se a gente pode medir aquela pessoa. Se der não, aí você tem uma oportunidade de, depois de uns dias, tentar novamente. Se der não de novo, você não pode medir aquela pessoa. Mas caso o pêndulo responda sim, que você pode medir aquela pessoa, aí você vai poder o quê? Trabalhar as energias e tentar harmonizá-la, trazer um pouco mais de paz e equilíbrio para essa pessoa que está mandando raiva, ódio para você, tudo mais. E você consegue manter uma tranquilidade, né, harmônica entre as partes, utilizando alguns dos gráficos da radiônica para fazer esse trabalho. Então, voltando então aos pilares, pessoal, como eu estava falando já, o primeiro pilar a gente já trabalhou, que é a energia, e o segundo pilar, que a gente começou agora a falar, que é a técnica, né, radiestésica. O que seria a técnica? Eu acabei de falar, peguei no pêndulo, então as convenções pendulares fazem parte da técnica radiestésica. Então, o giro horário, né, sempre, quando nós vamos ancorar alguma coisa, nós giramos o que? De forma proposital. Eu sempre giro 7 vezes, então, em cima de um testemunho. Por exemplo, né, nós temos aqui um gráfico, né, então quando a gente põe o testemunho no gráfico, põe aqui, nós vamos girar em sentido horário para ancorar aquele gráfico. O gráfico é, na verdade, é o testemunho, quer dizer, vai ancorar o testemunho, porque ele ainda não está totalmente energizado para a gente poder perguntar. Então a gente vai tentar ancorar, girou 7 vezes, pergunta, está ancorado esse testemunho? Se estiver ancorado, aí sim a gente pode partir para as perguntas. Vai perguntar, posso perguntar, tudo, e o pêndulo ele vai respondendo para você mediante a convenção pendular. Por isso que eu falei assim, por que eu falei da questão de ancorar, sempre girar 7 vezes no sentido horário? No sentido anti-horário, nós trabalhamos o quê? A regressão energética. Então a gente não trabalha sentido anti-horário nunca, pode voltar a estágios energéticos na vida daquela pessoa, pode acontecer algo até muito sério, então a gente sempre trabalha no sentido horário. Isso é muito importante frisar para todos, né, que estão acompanhando agora, bem legal essa dica, por quê? Porque vai trazer também uma questão de a gente não acumular um karma energético desnecessário por uma falta de cuidado, girou no sentido anti-horário. Não, sempre no sentido horário, quando for para ancorar, que é de forma proposital que a gente vai girar. Lembrando que quem está assistindo, quem tiver interesse, vai ter acesso ao curso que está aqui. Lembrando, pessoal, quem está assistindo, quem tiver interesse, vai ter acesso ao curso, então, que já vai ser lançado aqui daqui a poucos dias. Introdução, então, à radiestesia radiônica. Eu vou trabalhar a radiestesia radiônica de uma forma bem abrangente, bem ampla, falando dos pilares da radiestesia radiônica, como eu estou falando para vocês agora. O primeiro pilar é a energia, o segundo pilar que eu estou falando agora para vocês, que é a técnica radiestésica e radiônica, né? E como essa técnica se desenvolve depois a prática, lógico, né? E a prática também, vou falar um pouquinho, porque a prática não é só você sentar e pendular, né? Tem muita coisa por trás dessa prática radiestésica e radiônica. Então, voltando para a questão da técnica, como eu falei, então você foi lá, ancorou, eu fiz de forma proposital, você gira 7 vezes de forma proposital, para ver se você está ancorando aquele testemunho. Aí ancorou, legal. Aí você vai perguntar, está ancorado? Aí o pêndulo vai responder sim, no sentido anti-horário, né? Como eu estou fazendo agora, legal. Ele respondeu sim. Aí você vai perguntar, você pode fazer aquelas perguntas daquela pessoa. E aí, podendo fazer aquelas perguntas, aí você vai começar a trabalhar. Então, normalmente, que é no decágono que você vai fazer essas perguntas, tá? Que é o melhor gráfico para você amplificar as energias de uma pessoa e poder fazer essas perguntas.
Aí você vai trabalhar. Essa pessoa tem algum desequilíbrio, aí você começa a tatear nessas perguntas, lógico. Você pode utilizar outros gráficos em leque, né, que fica mais fácil. Na radiestesia terapêutica tem muito essa questão do gráfico em leque, para você saber qual é a causa de desequilíbrio daquela pessoa. Aí você pode trabalhar com o bastão Atlante num dedo e com o pêndulo no outro, perguntando, que você já está aqui no decágono, né, ancorado aquele testemunho. Até vou falar do testemunho. Como é que é esse testemunho que você pode colocar no decágono para perguntar a respeito daquela pessoa? Na radiestesia e na radiônica a gente trabalha com algumas formas de testemunho. Por exemplo, pode ser uma foto 3x4, hoje isso quase não existe, né? Uma foto 3x4, está tudo digital, então eu descarto essa parte, né? Porque já vem de uma escola antiga quando a gente fala dessa forma. Pode ser uma mecha de cabelo, um pedaço de unha, às vezes fica um pouco estranho falar dessa forma também. Aí o que eu prefiro? Eu prefiro fazer o testemunho em papel. A gente usa um papel branco, né? Uma folha branca, circula essa folha e vai escrever dentro desse círculo, sempre em lápis grafite, o nome completo da pessoa, já escreveu o endereço, né? Todos os dados, e vai escrever também o quê? Aquilo que a gente quer como objetivo. Se é só uma medição que a gente está fazendo, escreve medição energética e a gente consegue, a partir disso, então, detectar um desequilíbrio daquela pessoa ou outra coisa que você esteja querendo saber a respeito daquela pessoa. A pessoa te procurou e falou, eu quero saber da minha vida financeira. Dá para saber de que forma ela pode ganhar dinheiro? Às vezes o trabalho não está andando, você vai perguntar lá por que o trabalho não está andando e que de forma radiônica você vai poder ajudá-la, então, a amplificar essas energias da prosperidade, e com a radiônica dá para fazer tudo isso. E a técnica, então, ela vem casada muito bem, depois dessa questão energética que a gente passou no primeiro pilar, segundo pilar que é a técnica, tem que saber o que? Os gráficos certos para trabalhar. Os gráficos, por exemplo, antes de colocar no decágono para fazer uma pergunta, a gente tem que fazer o quê? A limpeza desse testemunho, porque às vezes a pessoa está muito densa, já está muito pesada, com energias de baixa vibração, de baixa frequência, e quando ela está com essas energias, o que acontece? Se você colocar no decágono, vai amplificar esses problemas que a pessoa já está passando naquele instante, então não é legal. O que você vai fazer? Você usa um gráfico que chama o quê? Desimpregnador. Então o desimpregnador ele é bem interessante porque ele vai tirar as energias pesadas. Não é somente esse gráfico que trabalha, né, as energias para limpeza, existem outros gráficos que também tiram as energias densas do testemunho. Só depois que você utilizar então esse primeiro passo, que é o passo a passo radiestésico, que é o desimpregnador, aí sim você vai poder colocar esse testemunho num decágono, fazer uma pergunta daquela pessoa e depois sim usar o que? Os inúmeros gráficos da radiônica para poder o quê? Trabalhar aquele objetivo específico daquela pessoa, seja prosperidade, como eu estava falando, seja uma questão de relacionamento amoroso, né? Harmonizar o relacionamento daquela pessoa, trazer prosperidade financeira, trazer a prosperidade familiar, união familiar, trazer uma proteção energética. A gente pode trabalhar inúmeras formas de objetivo que aquela pessoa esteja buscando nesse instante. Isso faz parte da técnica radiestésica. Aí dou mais uma dica, é legal porque faz parte da técnica. Vou falar o quê? Do cone. O que o cone ele vai fazer? Eu pus aqui então o testemunho, né, no desimpregnador. Aí eu perguntei se está ancorado aquele testemunho. Girei 7 vezes, está ancorado? E não ancora nunca. Aí você ficou girando 7 vezes até o fim da vez. Você fala, meu Deus, já passou 10, 15, 20 minutos, não está ancorando energeticamente. Você põe um cone em cima, por quê? O cone ele vai apressar então essa ancoragem energética. Por que o cone? O cone é exatamente o que? O movimento da pirâmide girando. Essa é a energia do cone. Então ele contém todas as energias da pirâmide, mas o que? Em movimento. Então ele trabalha todas as energias da pirâmide ao mesmo tempo. Então quando a gente põe em cima então o cone dos gráficos, né, com o testemunho, ele vai acelerar essa ancoragem energética e a gente vai o quê? Ganhar muito tempo no trabalho radiestésico. Quase todo radiestesista faz isso. É bem interessante que usar essa técnica também, porque quem não tem o cone acaba perdendo muito tempo, porque às vezes até ancorar pode ir até meia hora para você conseguir fazer uma ancoragem energética num único gráfico da radiestesia radiônica. E aí depois nos outros gráficos, da mesma forma, você também vai utilizar esse cone como técnica para você poder acelerar os processos. É bem legal. Por exemplo, aqui o decágono, outra dica que eu posso dar da técnica radiestésica. Esse aqui é um decágono triplo. Qual que é a diferença para o decágono normal, o decágono duplo e o decágono triplo? Os irmãos Servan, que eles inventaram, são franceses que inventaram esse decágono aqui e o duplo na sequência, eles descobriram quando o decágono duplo começou a ser utilizado, ele o quê? Ele dobrava a velocidade de ancoragem energética. E as perguntas ficavam o quê? Mais dinâmicas para você realizar no decágono.
E quando veio então o decágono triplo, triplificava a velocidade dessa ancoragem. Então é que a gente vem melhorando esse processo da ancoragem energética e ampliação energética desses testemunhos que nós trabalhamos. E lógico, depois do decágono você pode pôr, como eu falei para vocês, em qualquer gráfico que você queira trabalhar aqueles objetivos, tanto seus como de outra pessoa que você estiver trabalhando na radiestesia radiônica. E aí depois eu falo, vem a prática. Aí você fala, o que traz a prática então? A prática é só então a gente ficar, né, pondo de gráfico em gráfico, ver como é que funciona, lógico, isso faz parte da prática? Lógico que faz. Mas a prática vem o quê? Você saber as nuances, detecções, porque existem gráficos que fazem exatamente quase a mesma coisa. E como é que a gente vai descobrindo para determinado assunto aquele gráfico é melhor ou não é? Às vezes é o mesmo gráfico para prosperidade. Para prosperidade financeira a gente tem 3 ou 4 gráficos aí muito utilizados. Mas qual que será que é o melhor para a sua energia? Aí que mora também essa sapiência da prática radiestésica e radiônica que você vai descobrindo ao longo do tempo. Então você vai ver, poxa, será que prosperador é um gráfico para mim? Aí você põe no prosperador, a coisa não andou muito. Aí o turbilhão com o sol é aquele gráfico que vai fazer andar a sua prosperidade. Então aí você vai descobrir que na prática é que vem a grande resposta depois para você ficar bem acurado na questão da técnica radiestésica e radiônica. Lembrando, pessoal, isso aqui foi uma pequena aulinha só, né, para a gente passar alguns conhecimentos introdutórios dos 3 pilares da radiestesia. Como eu falei, energia, técnica e prática. Logo, logo tem o meu curso aí, que eu vou passar, né, tudo que eu falei aqui e mais um pouco. Na verdade, é mais um montão de coisa, né, serão 25 gráficos trabalhados nesse curso que eu vou dar logo, logo, né, acho que nem 20 dias, mais ou menos, a data depois está aqui no meu perfil, vocês podem dar uma olhada, e eu vou sortear uma vaga também, então fiquem atentos. Vai ter o sorteio de uma vaga para esse curso, então fica lá de olho que logo, logo já tem esse sorteio. Aí você pode ganhar também, quem sabe seja você aí o grande sortudo, a grande sortuda, ganhar uma vaga para fazer o curso da radiestesia e da radiônica. Esse vídeo não vou deixar, não vai ficar disponível, tá bom? No Instagram, essa live, vai ficar no meu canal do YouTube, que é Thiago Baruch também. Então fica lá esse vídeo, lá o Thiago Baruch, lá no canal do YouTube, esse vídeo, e depois vocês podem assistir novamente. E eu peço mais uma vez, compartilhem, né, essa live, né, compartilhem o meu perfil também, para essas pessoas que gostam, né, da radiestesia radiônica, que aqui é sempre muita coisa passada, como eu falei, uma troca energética que a gente vai ter, vocês compartilham, eu tento passar tudo que eu sei para vocês, lógico, porque é uma troca bacana e bonita que a gente pode estabelecer aqui, trabalhando a radiestesia e a radiônica. Espero que vocês tenham gostado. Deixo agora o meu muito obrigado e até a próxima live, que será na próxima quinta-feira, pessoal. Tchau, tchau, tudo de bom.